Cara, a gente... Tô aqui gravando já do hotel, esse aqui é o pós-jogo de Fluminense 4, o San Rondei 2. Tô gravando daqui porque a gente fez o pós-jogo até um determinado momento lá e depois a polícia chegou e falou: Let's go guys, let's go home. E eu não tô contrariando muito polícia aqui não, né? Enfim, vamos lá, cara. Sou Gabriel Amaral, você caiu aqui de paraquedas. Faço o canal de Fluminense, a gente é um canal com mais inscritos. Estamos aqui nos Estados Unidos fazendo a cobertura do jogo. E vamos trocar aquela ideia sobre a vitória do Fluminense hoje contra a equipe do Ulsan. Vamos lá, galera. Eu preciso estabelecer algumas regras aqui, até pra quem já me assiste, assim. A gente tá no Mundial, gente. A gente tá no Mundial. E as análises do Mundial, elas serão focadas no Mundial. Por que eu tô falando isso? Você não tá entendendo. É que é o torneio de tiro curto. A gente não tem nunca nenhum torneio de clubes que seja igual a uma Copa do Mundo. Nunca, 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 nunca. O Carioca é um torneio diferente, tem pouca importância. A gente não tem um torneio de tanta importância quanto o Carioca, quanto a Copa do Mundo, e que seja disputada como uma Copa do Mundo, e que separa tudo para jogar só aquilo. O Mundial tem essa pegada, né, que vai disputar só aquilo, mas era um outro tipo de interclubes, né? Essa Copa do Mundo não. E eu gosto muito de Copa do Mundo de seleção. Analiso bastante, lembro bastante, conheço bastante, gosto. Para minha vida, se eu trabalhasse CLT, era o mês de férias, era o mês da Copa. Eu paro para assistir tudo. É inclusive uma das pouquíssimas coisas que eu tô triste aqui, é que eu tô tendo que abdicar de assistir alguns jogos por conta da cobertura toda. Mas obviamente tô amando estar aqui. E por que eu tô falando isso de Copa do Mundo? Porque Copa do Mundo é diferente de dia a dia. Primeiro, Copa do Mundo é resultado. Ponto. Segundo, Copa do Mundo não admite alguns desaforos. Vamos começar pelo resultado? O Renato Gaúcho fez 5 mudanças no time. Para mim, 3 mudanças ele queria fazer por questões técnicas. Ele tira o Everaldo e bota o Germancano, porque o Germancano é o dono da posição. E estava de volta quando ficou 100% fisicamente. Ele tira o Canóbio e bota o Serna, para mim, porque ele não precisava do Serna, do Canóbio, que eu analisei pelo menos assim contra o Borussia. Ele queria cansar os defensores da equipe do Borussia, ter um cara que ia conseguir voltar para fazer a cobertura no Ryerson e ainda assim cansar os defensores do Borussia fazendo pressão alta, com o Everaldo e com o Canóbio principalmente, com o John Arias, subindo uma trinca de volantes. E a troca de um dos volantes também era questões táticas e técnicas, é tirar o Nonato, colocar o Ganso para poder ter um cara que tem um toque diferenciado para furar o bloqueio de 5 jogadores que o Sam coloca na frente da sua área. 5-4-1 era difícil, precisaria de alguém com um toque refinado e diferenciado. Essas 3 mudanças foram isso. As 2 dos laterais, com explicação, eu não entendi. Simplesmente isso. Não entendi. Ele troca os 2 laterais, pra mim, não é por estar. O Fuentes vai mais na linha de fundo. Não, gente, o René chega mais na linha de fundo que o Fuentes. Inclusive é uma partida trágica dos 2 laterais. E é complicado porque é trágica e os 2. Eu achei que a partida do Fuentes foi pior do que ele vinha jogando pelo Fluminense. E apesar de não vir jogando muito bem. E, da mesma maneira, eu achei que a partida do Guga, essa foi desesperadoramente pior do que a partidas que ele vinha fazendo, como fez, por exemplo, contra o Vasco, que foi o ápice da felicidade. O Fluminense sentiu muita falta, principalmente no primeiro tempo, e o John Arias, de ter alguém para dialogar com ele. O Nonato, que por vezes cai por ali. O Fluminense normalmente joga com Hércules, Martinelli, Lima, o Nonato, né? É meio que um, dois, três, como se fosse uma pessoa andando, né? Um passo, outro passo, outro passo. O Fluminense não vinha. Quando tentou jogar em alguns jogos, quando jogou com o Otávio, quando jogou com o Bernal, o Fluminense jogou com um volante e 2 volantes ou 2 meias, que é formando um triângulo exato, apontando para o próprio gol, né? Um volante, dois meias ou 2 volantes. Esse não, é o Fluminense fazendo assim. E o Nonato acaba caindo por vezes para dialogar com o John Arias, bem como o Samuel Xavier sobe muito. Não tinha nenhum dos 2, o Arias ficou isolado. Em um determinado momento ele chega a dialogar ali com o Google, falando, cara, aí dialogar mesmo falando, né? Não tá dando, não tá rolando, não tá funcionando, enfim. E aí, deixa eu conferir aqui se tá gravando mesmo, porque o dia tá tão complicado que eu não duvidaria nada de também não tá gravando. Isso dificultou muito. Em determinado momento no segundo tempo, a FIFA botou no telão uma disposição que era por onde cada time tá atacando. E o do Fluminense era interessante, porque são 5 áreas, né? A extrema esquerda, o lado esquerdo, o centro do gramado, a direita e a extrema direita. Parece que estou falando de política agora, né? O Fluminense simplesmente só estava atacando pelo lado esquerdo. Era tipo 41 tentativas de ataque pelo lado esquerdo, pela lateral esquerda, e você somando
a direita e a lateral direita não dava só o que tentou pela esquerda o tempo inteiro. Ficou um time torto e também um pouco óbvio. Mas na direita a gente tentou no primeiro tempo e fez 1-0, cara, porque o time do Ulsan pouco ameaçava, 81% de posse de bola, o Fluminense tinha no meio do primeiro tempo. 1-0 sai por méritos do Fluminense num golaço de falta do John Arias. Acertou. O John Arias tentou bater no canto do goleiro, meteu no ângulo, dava pro goleirão chegar nela, mas não tira nada do mérito do John Arias. Um golaço no ângulo de falta, guardou para um momento especial. O camisa 21 do Fluminense, seu primeiro gol de falta. E aí acabou o jogo. Pelo menos pro Fluminense. Assim, o Fluminense deu mole. A gente precisa falar sobre o Ganso, tá? E a partir de agora eu entro no ponto 2. Lembra o primeiro tópico que eu falei? Copa do Mundo é resultado. Vamos dar um pausa nessa discussão e vamos entrar no segundo tópico. Copa do Mundo não aceita desaforo. E o que eu tô falando aqui? Copa do Mundo é torneio de tiro curto. Você não dorme num jogo. Você não... O Ganso, por exemplo, tentou um passe um pouquinho mais plástico, que foi pra isso que o Ganso foi escalado. Você pode dizer que a culpa do gol é do Ganso. Você pode dizer que o Ganso, você tá puto com o Ganso porque ele errou e saiu o gol. Não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Isso é uma questão pessoal. Agora, o Ganso foi escalado para ter um toque afinado. Ele não fez graça. Ele usou um recurso. Ele poderia ter dominado e tocado para trás. Mas aí, para isso, o Renato teria escalado o Lima, teria escalado o Nonato. Ele escalou o Ganso para ter um toque diferente que quebrasse a marcação de 5 jogadores do Ulsan. Ele errou. Contra-ataque. Gol deles. O Guga correndo nesse contra-ataque volta trotando. E eu acho que isso é a grande diferença. Por isso que quando a galera falou bem assim... Agora teve um pix muito bom no Jornada que falou assim... O problema é que agora a galera acostumou no nível alto com o Borussia. Tipo assim, o time que empatou com o Borussia não pode perder pro Juventude dentro de casa. O time que empatou com o Borussia não pode tropeçar. E é isso. E aí eu falava, cara, é porque é diferente você jogar contra um alemão na estreia do Mundial do que você jogar um Campeonato Brasileiro 4 da tarde, né? Contra o Sport na Ilha do Retiro, com o estádio vazio, o Sport já rebaixado. São coisas diferentes. Agora, não dá pra ter isso dentro da Copa do Mundo ainda. O Fluminense toma um gol de empate e sente o gol pra cacete. O gol de empate é num contra-ataque deles. Um erro nosso, primeira chegada, eles empatam. E aí o Fluminense sente o jogo. Quando sai o segundo gol, os jogadores fazem isso aqui. Eles abaixam a cabeça. Eu vou postar os gols aqui no canal. Abaixa a cabeça, dão uma desanimada e tal. É um negócio de doido, gente. Que isso? A virada é nitidamente... O Freitas vai fazer um corte, já não faz um corte com tanta força. Vem o cruzamento, um toque de cabeça. O Fábio não chegou nela, meio que uma dividida com o Thiago Silva, uma antecipação em cima do Thiago. Os caras viram o jogo, o Fluminense sente totalmente, fica guardando ansiosamente o intervalo de jogo. O intervalo vem. Beleza. E aí o Fluminense muda um pouquinho a postura. Ainda assim demora um tempão para empatar. Copa do Mundo não aceita desaforo. Para nossa sorte, o desaforo hoje foi do Ulsan. A gente conseguiu, baseado no Copa do Mundo é resultado, virar o jogo para 4-2. E aí a minha narrativa aqui, né, desse pós-jogo poderia ser bem assim: meu amigo, em Copa você não troca meio time e ela não te permite que você poupe, que você escale errado. Um jogo que você escala errado, você perde um jogo e está virtualmente eliminado. Copa não te permite isso não. Só que só aconteceu com o Ulsan. Quase aconteceu com o Fluminense. O Fluminense perdia por 2-1, podia ter perdido o jogo. Eu estaria falando isso aqui do Fluminense. Só que eu vou falar do Ulsan. O Ulsan virou um jogo para 2-1 e tomou 4-2. E agora estão praticamente eliminados. Tem ainda uma mísera chance, mas enfim. Virou a chave pro lado de lá, pelo menos. Por quê? Porque a Copa do Mundo é resultado. O Fluminense termina a segunda fase, para mim, com a pior atuação entre os 4 brasileiros. Jogou pior do que o Botafogo contra o PSG, jogou pior que o Flamengo contra o Chelsea e jogou pior do que o Palmeiras contra o Al-Ahly, apesar do Palmeiras ter sido muito mais efetivo do que dominante. Fez 4 gols, muito legal, mas tomou 2 e chegou a tomar 2 estando atrás no resultado, o que foi muito perigoso. O Fluminense flertou com um cenário de terra arrasada. Não sei se se classificaria mesmo perdendo o Santos, né? A gente estaria aqui todo com uma discussão, mas flertou com o cenário no intervalo de todo mundo se entreolhando e falando, cara, só a gente que vai embora? Enfim, o 2-1 pro 4-2, e aí destaca-se a mexida do Renato, quando botou o Everaldo. O Fluminense funcionou um pouquinho mais, o Everaldo participou um pouco mais do jogo. São 15, 20 minutos bons do Everaldo, cruzamento na área, participação no pivô, tabelinha e tal. Cruzamento de letras, o cara tava confiante, tava chegando.
O Renato bota o Keno, avança o time. O Fluminense consegue o empate com o Nonato, consegue a virada com o Freitas, consegue o quarto gol com o Keno. O Everaldo não fez o dele e teve 2 chances para chutar e não chutou. O Everaldo hoje se complicou muito. Assim, virou meme com o chuta, Everaldo. É um assunto que a gente vai precisar falar com mais calma. E eu dou o braço a torcer aqui tranquilamente de que eu estava errado. O Fluminense precisava ter contratado um 9 para esse Mundial. Achei o desempenho do Germancano muito abaixo ainda fisicamente. O gol, inclusive, do Freitas é um erro de finalização dele, mas que isso aí é muito Germancano também, acontece muito. Acho que o Germancano tem tudo para deslanchar na temporada, mas essa volta no Mundial ainda não engrenou. E aí pro Mundial vai ficar faltando um 9. Pro Mundial ficou faltando um 9. Enfim, tô lançando esse vídeo aqui no sábado à noite. Pro domingo de manhã tem um vídeo dos cálculos pra gente saber adversários, sequências e etc. Porque o Fluminense tem grandes chances de passar em primeiro. E um spoiler, tem grandes chances de pegar o Monterrey. Pelo menos quando eu comecei a gravar tava 0x0. Não sei se saiu, estava 1x1, não sei se saiu algum gol. É isso então, tá? Tamo junto. Tava 0x0, na verdade, o Monterrey e o River. Até a próxima, deixa o like, se inscreve. 4x2, essa é a segunda jogo. E agora amanhã partiu Orlando e terça-feira partiu Miami. Valeu.